Bom dia, meu nome é Yara Furtado. Sobre as diretrizes e especificamente hoje falar das células atípicas de significado determinado quando não se pode excluir lesão de alto grau que tem a sigla de ASCH. E aproveitar também e falar das atipias de origem definida, que é uma categoria da nossa nomenclatura brasileira. Falar das células atípicas de significado determinado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto. Então, o que seria o ASCH? São alterações celulares que sugerem uma lesão intraepitelial, mas não são quantitativamente nem qualitativamente suficientes para a interpretação definitiva. Na verdade, o ASCH ocupa 5 a 10% dos casos de atipia de significado determinado. Aqui nesse quadro eu só estou mostrando a prevalência entre todos os exames que foram levantados em 2013, todos os exames alterados e os exames de uma forma geral. Então, da totalidade dos exames, o ASCH foi 0,2% do total em 2013 e entre os exames alterados ele ocupou quase 9%, 8,8% da totalização dos exames. E considerando a prevalência de lesão intraepitelial e de câncer, comparando com as outras categorias, o ASCH na literatura teve uma variação de prevalência de lesão de alto grau de 12% a 68% e na prevalência de câncer de 1,3% a 3%. O trabalho publicado aqui no Rio de Janeiro, de levantamento, observou que havia de quase 20%, 19,29% de prevalência de lesão de alto grau e não foi detectado nenhum caso de câncer quando o resultado foi ASCH. E dessa forma, a gente já viu que, sendo uma prevalência maior que eu acho que os de lesão intraepitelial de alto grau, a recomendação é que mulheres com citologia de ASCH sejam encaminhadas para a colposcopia. Na colposcopia, o que vai ser importante? JEC visível, JEC não visível. Se a JEC é visível, com uma zona de transformação tipo 1 ou 2 e com achados anormais maiores, é recomendada a biópsia ou pode-se fazer um ver e tratar uma incisão tipo 1 ou 2. Se a JEC não visível com achados colposcópicos anormais, pode também fazer biópsia e é recomendada a avaliação do canal. Confirmada lesão de alto grau, NIC2, ou 3, ou até mais grave, na biópsia ou escovado, né, na avaliação do canal, a seguir, aí vai seguir recomendação específica. Se o resultado for NIC1 ou negativo, a citologia deve ser repetida com a colposcopia em 6 meses. E nos casos de JEC não visível, parcialmente visível, sem achados anormais, deve ser feita a avaliação de canal endocervical, conforme as recomendações das diretrizes. Nessa avaliação, se mantiver o resultado de ASCH ou mais grave, é recomendada a decisão tipo 3, obviamente, sempre chamando a atenção que na colposcopia deve ser excluída lesão vaginal. Se a avaliação de canal for negativa, a recomendação é repetir a citologia e colposcopia em 6 meses. Em caso negativo dessa nova citologia e colposcopia, a mulher deve ser encaminhada para a unidade básica e a citologia repetida novamente em 6 meses. Se nessa segunda citologia for positiva, é indicada a incisão tipo 3, sempre chamando a atenção que a avaliação de vagina, para excluir lesão vaginal, deve ser cuidadosamente realizada. Nos casos de JEC visível, sem achados anormais, se recomenda a revisão da lâmina.
Caso seja mantido o diagnóstico na revisão de lâmina, seja mantido o diagnóstico de ASC-H ou mais grave, é recomendada a excisão tipo 3. Caso a revisão de lâmina não mantenha o diagnóstico, vamos ver qual o diagnóstico que foi dado nessa nova revisão e seguir conduta específica. Caso não seja possível a revisão de lâmina, nova citologia em 6 meses deve ser realizada na unidade secundária e a conduta específica de acordo com esse resultado. E nas situações especiais, o que se recomenda nas diretrizes? Mulheres até 25 anos, imunossuprimidas ou gestantes, a conduta é exatamente a mesma. Mulheres na pós-menopausa, deve ser feito o preparo com estrogênio, já pelo médico referidor, para que a conduta na colposcopia já possa ser adotada. Então, depois de falar sobre as recomendações, vamos ver o fluxograma, só para a gente resumir as condutas com ASC-H. Então, lembrar que a mulher vai direto para a colposcopia e a primeira avaliação a conduta deve ser adotada de acordo com a visualização ou não da JEC na colposcopia. JEC visível, não. O que se avalia? Achado colposcópico anormal presente? Não. Então, a avaliação do canal endocervical para a próxima conduta. Nessa avaliação do canal, foi confirmado o ASC-H, RAICIL, câncer? Não. Então, a citologia tem que ser repetida em 6 meses. E se foi confirmado a alteração citológica, ela vai para a excisão tipo 3. No achado colposcópico anormal presente, é realizada biópsia e avaliação de canal endocervical e a conduta específica com esses resultados. No caso da JEC visível, tem achado colposcópico anormal? Não. Então, repete a citologia em 6 meses e o segmento rastreio citológico trienal, a dependência desse resultado. E se tem achado colposcópico anormal, indicado biópsia, excisão tipo 1 ou 2, no ver e tratar. E a conduta vai ser específica com esse resultado. Agora vamos falar das atipias de origem indefinida. As atipias fazem parte da nomenclatura brasileira, situação em que não se pode esclarecer a origem da célula atípica. E se inclui ainda as condições metastáticas, que podem ser de endométrio, de ovário, de tronco, enfim, até de órgãos fora da pelve. Divide-se possivelmente não neoplásicas e quando não se pode excluir lesão de alto grau. Falando da prevalência dessa atipia, foram registrados em 2013 0,43% dessas atipias dentro dos exames alterados e 0,012% dentro dos exames, da totalização dos exames realizados. Existe só um estudo publicado no Brasil dessa atipia, que foi no Paraná, juntando os casos do Paraná e Santa Catarina. 23 foram recategorizados de 30 laudos. Dos 7 casos que restaram, que não foram recategorizados, o estudo histológico mostrou 4 casos de lesão glandular, uma lesão escamosa e um com lesão glandular e escamosa. A conclusão desse estudo é que, na maioria das vezes, quando a categoria é atipia de origem definida, a lesão será glandular. E quais são as recomendações? Como a maioria é lesão glandular e a gente não sabe a origem dessa atipia, encaminhar para a unidade secundária. Na colposcopia, deve ser realizada a colposcopia e, ao mesmo tempo, solicitada a avaliação de órgãos pélvicos, por causa da possibilidade de metástase, essa avaliação, exame de imagem e endometrial, que pode ser também com o exame de videoestereoscopia. E essa indicação será para mulheres acima de 35 anos ou mais jovens com sangramento anormal ou se a citologia suspeitar de origem endometrial. Priorizar investigação endometrial
se a citologia suspeitar de presença de células endometriais atípicas. A revisão da lâmina, se for possível na unidade secundária, deve ser realizada, e como na colposcopia vai ser colhida outra citologia, comparar o resultado dessa nova citologia com a revisão de lâmina que foi indicada. Na colposcopia, com achados anormais maiores, JEC visível ou não, realizar a biópsia. Caso a biópsia seja negativa ou a colposcopia sem achados anormais, realizar nova citologia em 6 meses e retornar à unidade básica com 2 exames negativos. Nas situações especiais não muda, lembrar que na gestante deve ser realizada biópsia somente na suspeita de invasão. Então, para resumir o fluxograma das atipias de origem indefinida, lembrar que essa mulher vai ser mandada para a colposcopia ao mesmo tempo que se pede avaliação por imagem endometrial e dos demais órgãos pélvicos. A colposcopia, na colposcopia deve-se pedir a lâmina para revisão e colher nova citologia e comparar esses dois resultados. Na colposcopia, deve-se avaliar se tem achados anormais. Ao mesmo tempo, no resultado da nova citologia comparado com a revisão de lâmina, se questiona, mantém a origem definida? Sim, então vamos comparar com o que nós achamos na colposcopia. E na avaliação endometriais de demais órgãos pélvicos por imagem, tem doença extracervical presente? Não. Vamos comparar o que estamos achando na colposcopia. Se ela não mantém células atípicas de origem definida na nova citologia, abordar conforme o novo resultado. Sempre lembrando que vão ser comparadas as duas lâminas. E se tem doença extracervical, conduta específica para isso. E os achados colposcópicos anormais, se não tiver achado, repetir a citologia e colposcopia em 6 meses e 12 meses. E se tiver achados anormais, realizar biópsia. Se na biópsia for o resultado de NIC 2 ou 3 ou mais grave, conduta específica, e se não, repetir a citologia e colposcopia em 6 a 12 meses. Obrigada. E normalmente nesse momento a gente passa para as pessoas fazerem questões. Para esquentar, eu vou começar com uma questão que é relacionada a um ganho que eu enxergo, né, que foi dessa diretriz para a anterior, que foi a possibilidade de aplicar o ver e tratar na situação de citologia ASCH. Né? Isso foi um avanço, e a maior preocupação na situação do ver e tratar é gerar histologia negativa, ou seja, a gente achar que a lesão é de alto grau, a citologia não é de alto grau, uma citologia de ASCH, ou seja, a probabilidade de ter uma lesão de alto grau numa paciente com citologia de alto grau é maior. Na citologia de ASCH, a professora Yara mostrou num dos slides, aqui no Rio de Janeiro foi próximo de 20%. Então a gente tem que estar com muita convicção na colposcopia, porque a citologia não está com essa convicção toda, né? Quer dizer, dado que a citologia é de alto grau, a probabilidade de ter de fato uma lesão de alto grau passa de 50% a 60%. Dado que a citologia é de ASCH, a probabilidade de ter uma lesão de alto grau não passa de 20%. Então, a responsabilidade da avaliação colposcópica aumenta muito. Né? Então, nós aqui no Fernandes Figueira temos feito o ver e tratar quando a gente não tem dúvida. Né? É realmente um achado maior, muito característico. Com a citologia ASCH, a gente tem feito o ver e tratar. Não tem sido uma situação frequente, mas não tivemos nenhum caso ainda de histologia negativa. E sempre considerar o ver e tratar quando você tem uma citologia de ASCH, é o que o Fábio falou, quando você na colposcopia está seguro de que aquela lesão, você vai ter um resultado positivo, e considerar também a idade, né, Fábio? Eu acho que é que se uma mulher, por exemplo, abaixo de 30 anos, com ASCH,
e uma lesão sugestiva de alto grau na colposcopia, eu acho que a biópsia é uma boa recomendação. Não tem dúvida. O problema é que, naqueles casos em que merece ter tratamento e a gente vê um achado maior característico, deixar de fazer só porque a cirurgia não é de alto grau era uma limitação. E agora a gente já se sente mais autorizado. Só lembrando que isso não é uma recomendação, não é a primeira recomendação dessa situação. A primeira recomendação é a biópsia. Essa é uma recomendação de que é aceitável. Então, isso é a primeira observação que a gente gostaria de fazer. Tá? Outra questão que eu gostaria de colocar em discussão é que essa nomenclatura de células atípicas de origem indefinida, ela caiu na última revisão de Bethesda. Ela deixou de existir. A origem indefinida? Exatamente. E deixou de existir por conta dessa frequência de recategorização quando a lâmina é revista. Sim. Deixa eu ver imagem para a gente na configuração. E houve uma discussão se a gente deveria manter isso na nossa diretriz. Bom, a nossa diretriz está baseada nos diagnósticos citológicos conforme a nomenclatura brasileira. Tá. Aí manteve na Pois é, aí quando for revista a nomenclatura brasileira, caso no Brasil eles incorporem essa modificação no sistema Bethesda, aí sim essa diretriz essas recomendações relacionadas a essa categoria diagnóstica vão cair em desuso porque não vai ter mais esse diagnóstico. Mas enquanto tiver esse diagnóstico, a gente vai poder seguir essas diretrizes. Eu estou falando isso porque isso aconteceu no meio do processo de confecção e discussão das nossas diretrizes e a gente foi questionado se deveria manter. Sim, a gente não está trabalhando com o sistema Bethesda, a gente está trabalhando com a nomenclatura brasileira. A nomenclatura brasileira é uma adaptação de Bethesda. Mas, de fato, na maioria das vezes em que você recebe uma paciente com cirurgia de origem indefinida, eu não posso falar nem em maioria, porque acho que a gente deve ter recebido aqui uns 2 casos no Fernando Figueira em muitos anos. E a Yara conseguiu levantar um estudo do Paraná, com 30 casos, que 24 ou 23 foram recategorizados. Então, era Paraná e Santa Catarina. Isso a ênfase na possibilidade de uma nova coleta ou na possibilidade de revisão, quando a lâmina está disponível. Inclusive, no próprio trabalho, o autor fala de repensar se deveria manter essa categoria. Pois é, essa discussão no mundo inteiro, e ela foi levada para a revisão do Bethesda, e, assim, se não me engano, ela vai cair em desuso. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão. O pessoal da web está acompanhando? Gostaria de questionar alguma coisa? Não sei se a Yara gostaria de complementar alguma coisa que não tenha falado na apresentação. Eu queria que as pessoas levantassem alguma questão. Eu fiz uma apresentação curta para a gente ter uma discussão mais ampla. O Fábio estava falando sobre, eu acho que o ver e tratar para mim foi a grande diferença, o ASC-H nessa nossa revisão. E sempre o que eu chamo a atenção em relação ao ASC-H, que na revisão a gente ficava discutindo, lembrar sempre que o ASC-H não é alto grau. A gente não vai encontrar alto grau, a gente vai encontrar grande parte ou baixo grau ou negativo na colposcopia. Na revisão aqui no Rio foi 20%. A literatura que eu levantei, que deu 68% de alto grau, quando o resultado era ASC-H, foi um trabalho que depois eu questionei, porque o trabalho eles juntaram todos os ASC-H do serviço e na hora de recalcular o que seria alto grau naquilo, eles só botaram no denominador quem tinha ido para a biópsia. Então superestimaram aquele resultado. Então deu quase 70% de alto grau. São viés de seleção. Exatamente.
Eles excluíram quem não foi para. Obviamente, quem foi para a biópsia tinha achado maior. suspeita. Então, assim, o trabalho melhor foi o de 12%, que bate um pouco com o trabalho que foi realizado aqui no Rio, que foi 19%, eu acho que é em torno disso. Então, sempre lembrar que a gente não pode ser tão rigoroso para o tratamento com HQH como a gente é para o alto grau, que é o que o Fábio falou, que é mais de 60% de positividade. E sempre recomendar inicialmente a biópsia e o estudo do canal quando você não tiver muita certeza daquela colposcopia, dos achados maiores daquela colposcopia. O estudo do canal quando a JEC não é visível, sim, né? Sim, se ela for completamente visível. Mas o que você olhar, conseguir ver de zona de transformação, você achar que é achado maior, mas você está um pouco na dúvida pela extensão, eu acho que fazer o estudo do canal sempre deve ser priorizado. Mesmo com JEC completamente visível? Não, na JEC não visível. Sim, não tem dúvida. Se você vê um achado menor, né, a JEC não está completamente visível. Você não está seguro do achado para indicar um procedimento. Até da extensão. Não, né, e aí até a biópsia pode atrapalhar, porque se a biópsia vier mostrando uma NIC1, você vai ficar, talvez você fique com essa conclusão e não trate uma lesão mais grave que está no interior do canal. Então, se você está procurando lesão precursora, primeiro você tem que descartar a lesão precursora. Sim. E com a JEC não visível, você não vai poder descartar sem a investigação de canal. Com a JEC visível e você acha que aquele achado é menor, na dependência de uma mulher mais jovem, você pode seguir. Sim, não biopsiar. Não biopsiar, rever com 6 meses e repensar, porque eu lembro que nas diretrizes nós discutimos muito isso, o que eu falava, gente, tem que lembrar que é achado menor, é uma mulher jovem e a gente tem certeza que não é câncer. Até porque a citologia não acusou isso e a colposcopia corrobora, de alguma forma. Assim, questão também que a gente tem, eu sou favorável, né? Acho que a gente lembrar que sempre que a gente tem uma abordagem conservadora, seja de tratamento ou seja de segmento, isso implica na adesão da paciente ao segmento. Ela tem que estar muito bem orientada e disposta a fazer o segmento. Né? Quando a gente não tem essa garantia, a gente acaba tendo que ter uma atitude um pouco mais invasiva para a gente não correr risco de perder essa paciente. Né? Esse trabalho do Rio, já que a gente está com tempo para falar, foi feito da seguinte maneira. Nós tínhamos um número muito grande de casos, assim, acho que ficou perto de mais de 150 casos, se não me engano, de ascos. E aí, quando veio a nova nomenclatura separando em ASC-US e ASC-H, nós pedimos que o INCA revise todas as lâminas. A gente recebia pacientes só vindas encaminhadas pelo CITEC, né, que é o laboratório do INCA, e a gente pediu que eles revissem os casos todos de ascos para recategorizar em ASC-US e ASC-H. Foi de quantos anos? 4? Alguma coisa, não lembro exatamente, mas mais ou menos isso. E aí, a grande maioria foi recategorizada como ASC-US, alguns como ASC-H e alguns como LC ou como HCIL. Né? E aí, como era um estudo retrospectivo, nós já tínhamos os resultados finais, tanto de biópsia, mas daqueles não biopsiados de segmento. Então, naqueles biopsiados e tratados, a lesão, o diagnóstico final era pela histologia. Naqueles que não tinham sido biopsiados, o diagnóstico final era o segmento com citologia e colposcopia. Então, ali a gente podia afirmar, por exemplo, nas não biopsiadas, que elas não tinham uma lesão de alto grau porque no segmento aquilo desapareceu. Ou que elas tinham uma lesão de baixo grau porque o aspecto era aquele e se manteve no segmento, a citologia manteve com baixo grau. Então, nós criamos um critério diagnóstico mesmo na ausência de histologia. E aí, por isso que foi possível fazer uma medida razoavelmente confiável, né? Porque você não pode biopsiar quando você acha que a lesão é irrelevante, né? Só por conta de estudo. Mas, como na prática, se a paciente ficou com diagnóstico de baixo grau ou de negativo e não foi biopsiada. E esse diagnóstico foi levado em consideração lá na contabilidade final do diagnóstico. Né? E como a Yara falou, né? 20% deu alto grau, 80% não deu alto grau. Né? E era uma lesões menos graves, porque nem câncer teve, né? Pois é, e uma preocupação que a gente tinha, logo que a gente começou a receber pacientes com ASC-H, a gente começou a entender como alto grau.
E não é alto grau, é dúvida. E a gente vê isso na literatura, nas diretrizes a gente ficava batendo nessa tecla, gente, vamos com calma que isso não é alto grau. Isso não é alto grau, isso é dúvida, possivelmente alto grau, Sim. é diferente. Isso aí. Em relação à atipia de origem definida, realmente é muito raro a gente receber, né? Muito raro. Eu recebi um na minha vida. Eu acho que eu levantei aqui, eu acho que a gente teve 2 casos, mas assim, não consigo nem lembrar, não consigo nem contabilizar. O que foi o desfecho, raro, né? Eu acho que o que eu recebi era uma lesão, era um câncer de endométrio. Tinha atipias endometriais, nós fizemos a estereoscopia, a videoestereoscopia, fez biópsia e foi encaminhado para o tratamento, que não era cervical. E eu acho que esse adendo que nós colocamos nessa revisão sobre priorizar o tratamento endometrial nas atipias endometriais, quando a citologia diz que existe células endometriais atípicas, foi importante. Porque você não perde tempo com biópsia de colo, porque às vezes você pode até já ter uma invasão de colo, mas ele é endometrial. Então o tratamento vai para tumor de endométrio. Então, eu acho que esse adendo é para realmente reforçar que a gente, tendo certeza, não é certeza, a citologia direcionando para um tipo de célula alterada, a gente tem que seguir, priorizar aquela investigação. Temos uma pergunta aqui do pessoal lá de Tocantins, não sei se é a Rosemary, né, lá de Palmas, mas ela coloca, se a colposcopia me deixar dúvida, o estudo de canal deve ser realizado de imediato ou com 6 meses? Nós já discutimos muito isso nas diretrizes, não foi, Fábio? Porque no momento que você fica na dúvida da colposcopia, você já colocou ácido acético. Às vezes já colocou até o gol, fez até o teste de Schiller. Então, colher a citologia naquele momento seria o ideal para a gente ter aquela segurança diagnóstica ou em outra situação. E ficamos sem conclusão disso, que as citologistas, na verdade, elas falam que é melhor em outro momento. Quer dizer, teve uma discussão, né, o pessoal, baseado na sua própria prática... Exatamente, porque não tinha literatura... Preferia que não fosse, isso. Mas para a gente operacionalmente fica complicado. Aí nós fizemos um levantamento na literatura e isso motivou até um capítulo à parte, que são os tópicos especiais, né, lá no final da diretriz, em que a gente levantou o que tinha de evidência e a gente não encontrou uma evidência de que a citologia piora piora a sua capacidade diagnóstica se ela for colhida simultaneamente, momento, né? Embora a amostra venha com menos célula. Sim. Então, na prática, a gente não proíbe e recomenda que a citologia seja colhida no mesmo momento. Só vou fazer aqui uma observação que não é baseada em evidência, mas a impressão que eu tenho é que a coleta endocervical não é prejudicada pela colposcopia, né? Então, eu deixo a coleta endocervical para o final, né? E mesmo que tenha entrado no canal um pouco de ácido, um pouco de Lugol, mas o canal usualmente está protegido pelo muco. Às vezes você não consegue nem fazer corar uma zona de transformação endocervical, porque você tem dificuldade de levar o ácido, você tem que levar lá com cotonete, né? Então, então, assim, ajudando a responder a questão lá do pessoal de Palmas, né, se a JEC não é visível, a investigação do canal deve ser imediata. Tá? Então, pode escolher uma citologia endocervical com a escovinha no mesmo momento da colposcopia. Eu deixo para o final, porque às vezes sangra, né, para não atrapalhar a colposcopia. E só fazendo, puxando já um assunto que não é da recomendação, mas que eu acho interessante falar, e que nós colocamos no texto agora, que nós estamos fazendo, estamos concluindo, essa mulher com uma colposcopia, com a JEC não visível, colposcopia sem achados na zona de transformação, a aplicação do teste do DNA-HPV é bem recomendável. Pode ser útil, né? Pode ser útil porque que tem um valor preditivo negativo alto, a mulher não precisa ser estrogenizada para essa colheita e menos ainda o ácido acético atrapalharia essa avaliação. Então, sempre, se tiver como utilizar o teste de DNA-HPV, eu acho que é uma boa indicação.
Você falou, se não tiver achado, mas acho que também se tiver achados menores, Sim. né? Quer dizer, quando a gente quer afastar a lesão de alto grau, né, colposcopicamente a gente não vê um achado maior. Então, vê um achado normal ou achado menor. E pode ser até a metaplasia. Pode ser até uma metaplasia em evolução. Né? E a gente quer excluir lesão de alto grau, um teste HPV negativo assegura quase 100%, não é 100%, Sim. mas assegura assim, mais de 98%, 99% tem uma sensibilidade de probabilidade de que não tem uma lesão de alto grau. Essa mulher vai retornar. Pois o teste tem valor quando ele é negativo. Quando é positivo, voltamos à mesma marca, positivo porque vai não ter ajuda. Positivo não ajuda, a gente vai ter que prosseguir na investigação. Exatamente. Mas negativo. Então, isso é uma recomendação para os locais que têm acesso ao teste HPV. Você concorda, né? Concordo completamente. Né? E é assim, nos locais, nós temos vários locais no Brasil que estão vinculados a institutos de pesquisa que estão tendo acesso a testes de HPV, seja por captura híbrida, seja por PCR. Né? E aí, nesses casos, pode ser interessante. Aplicado o teste. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma questão. Colega de Natal que chegou agora, não sei se gostaria de colocar alguma questão. Não estamos ouvindo. Não, obrigado. Estou só observando a discussão. Ok. Então, obrigado aí pela participação. Se alguém gostaria de fazer alguma questão, senão a gente pode encerrar, né? Eu acho que H dá menos dúvida, né? Porque é o que eu falei, você tem. Eu acho que H você tem que analisar como é que é essa colposcopia. JEC visível, não visível, lesão maior, lesão menor. Na JEC não visível você tem alterações maiores, então biópsia. A JEC visível fica fácil, com alterações maiores, que você está seguro, você pode aplicar o VEI tratar. Que nós, nossa revisão, nós colocamos e eu achei muito pertinente. E a JEC não visível é que dá mais um pouco de discussão, principalmente se os achados são menores ou não tiverem achados. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência, eu acho que a única discussão da JEC, do ASC-H é a JEC não visível sem achados de que você não deve ter câncer ali, que é o que a gente busca nas alterações histológicas. Pode ter uma lesão de alto grau? Pode ter, então a investigação do canal vai nos dizer. Por isso que a colheita na hora da colposcopia vai te dar um feedback mais rápido, aquela paciente vai retornar, porque às vezes aquela paciente não criou vínculos ainda, ela veio a primeira vez com ASC-H, JEC não visível, sem achados. Se você colher a sintonia, é um motivo para ela voltar para o segmento, né? Então, eu acho que é a única coisa que dá mais discussão e tem que deixar as pessoas seguras. Nós não estamos lidando com alto grau, né, Fábio? Isso é bem lembrado, é bom isso ficar frisado para todo mundo. Então, bom dia a todos e obrigado aí pela participação. Obrigada.